Bem-vindos de volta, pessoal. Tudo bem? Hoje nós vamos fazer esse balcão em S. Eu vou ensinar presumindo que vocês não sabem absolutamente nada, tá? Nesse vídeo eu vou fazer só a modelagem. A textura, as cores eu vou fazer só no próximo vídeo que vai sair a semana que vem. Falando nisso, o canal agora vai ficar sério. Eu vou soltar vídeos sobre SketchUp toda semana. Talvez mais pra frente eu vá incluindo outros softwares, alguns softwares de renderização, talvez até um pouco de 3D Max. Então já sugiro que vocês assinem o canal e liguem o sininho para que vocês recebam as notificações dos próximos vídeos, caso vocês se interessem, né? Essa modelagem eu aproveitei do curso técnico de design de interiores da Arquitec aqui em Campinas, onde eu sou o professor de 3D lá, um dos professores de 3D, né? Então, se vocês quiserem fazer um curso técnico de design de interiores, eu recomendo a Arquitec, é um excelente curso. Se vocês morarem em Campinas, claro. Então, bora pro vídeo. Se você acabou de abrir o software, você vai ter algo como essa tela aqui. E nessa tela, nós vamos escolher esse arquivo aqui, olha só. Arquivo simples metros, tá? E nele nós vamos trabalhar. Legal. Abri aqui o meu arquivo simples metros. Então, vocês podem notar que eu tenho aqui em cima algumas barras de ferramentas que talvez vocês não tenham. E aqui do lado também, talvez tenham algumas janelas nessa bandeja padrão que vocês não tenham aí. Então, como eu configurei o meu SketchUp? Vamos configurar o de vocês também, porque assim a gente fica na mesma página enquanto a gente estiver tendo aula. Com o meu botão direito, eu vou clicar em cima de qualquer lugar aqui da minha barra de ferramentas, tá? Que é essa barra aqui superior, né, onde tem os botões. Então, cliquei aqui com o meu botão direito e aqui eu vejo quais as barras de ferramentas eu posso abrir ou não, tá? Se você está com o SketchUp 2022, as barras de ferramentas que vocês vão ter são essas aqui. Então, eu vou pedir para vocês darem uma pausa aí no vídeo e abrirem exatamente essas aqui, ó, componentes dinâmicos, construção, câmera, enfim, essas que estão marcadas aqui em amarelo, tá? Podem abrir aí. Legal, agora que vocês abriram as barras de ferramentas, talvez tenham algumas barras fora do lugar, né? Às vezes a tela acaba que fica sendo ocupada por muitos espaços vazios dessa forma aqui, né? Então, se você clicar nesses pontinhos aqui da barra de ferramentas, vocês podem arrastar ele para cima ou para baixo, criando novas linhas ou integrando essa barra a linhas já existentes. Então, posso colocar essa aqui para cima, por exemplo, jogar para o lado, pegar essa aqui, ou colocar ali em cima, colocar nesse lugar aqui, tá? E se você arrastar ela para o lado aqui, ó, ela vai indo para o lado e empurra as outras, tá vendo? Então, eu posso pegar essa última aqui e empurrar para a esquerda para fechar ali o vão que ficou, enfim. Vocês podem trabalhar dessa forma, tá? Aqui eu não estou trabalhando com nenhum plugin. Todos esses tutoriais que eu vou passar aqui, quando eu for abordar algum plugin, eu vou inclusive ensinar a instalar e tudo mais, tá? Então, por enquanto, é sem plugin nenhum. Aqui na bandeja padrão, eu vou fazer o seguinte. Eu vou clicar com o meu botão direito em cima do nome bandeja padrão e vou em gerenciar bandejas, tá? Aí eu vou selecionar essa bandeja aqui e eu vou marcar esses que estão marcados aqui, ó. Vou pedir para vocês novamente darem uma pausa aí no vídeo e marcarem exatamente esses que estão aqui. Bom, feito isso, eu vou fechar aqui. E como eu faço para abrir ou fechar as minhas janelas dentro da bandeja padrão? Basta eu dar um clique aqui no nome da janela que eu quero abrir e ela vai abrir. Se eu der outro clique, ela vai fechar, tá bom? Qualquer lugar da barrinha aqui, na verdade, não precisa ser necessariamente no nome, tá? Se eu clicar aqui na setinha, até aqui na frente ele vai funcionar. Beleza. Eu também posso arrastar uma janela para cima ou para baixo, tá? Se eu clicar, segurar e arrastar ela para cima, ela vai trocando de lugar com as outras ali, tá vendo? Eu posso fazer isso aqui. Eu prefiro deixar as informações da entidade para cima ali, como primeira, tá? Eu uso muito essa janela aqui, então eu deixo ela em primeiro. O resto ali meio que tanto faz, eu não me importo muito com a ordem. Beleza, então vamos começar a fazer o nosso balcão. Para isso, eu separei aqui as medidas do tampo desse balcão. Veja só,
As partes inferiores ali tem medidas diferentes, então o tampo é a maior medida de todas. E conforme eu vou descendo aqui, eu tenho madeiras com medidas completamente diferentes, né? Você vê que a largura do tampo é uma, essa daqui é outra, para que a pessoa possa colocar uma banqueta aqui e encaixar o joelho ali, tá vendo? Então eu tenho esse recuo, né, nessas partes aqui, para que a pessoa possa utilizar melhor esse balcão. Ó, pessoal, eu tô editando aqui agora e eu percebi que eu esqueci de falar uma coisa durante o vídeo, que essa parte aqui, onde não tem a curva aqui, tá vendo que aqui tem um canto garrafa? Nessa parte onde não tem o canto garrafa e tem esse furo, essa parte vai encostada na parede, ele foi projetado, por isso que não tem o canto garrafa ali, né? Ele foi projetado, deixa eu fazer aqui uma paredinha aqui, ó, vou colocar 20 centímetros aqui, só para a gente ter uma demonstração aqui, né? Ele foi feito para encostar numa parede dessa forma aqui. Deixa eu encostar ali. Pronto, olha lá. De forma que o atendente fique aqui. Então você limita o acesso do público, né? Então, durante o vídeo vocês podem perceber que tem uma parte mais curta, uma parte mais comprida. A parte mais comprida ela é só para o público aqui, para o público ficar aqui, e a parte mais curta é onde o atendente vai ficar aqui com a banqueta alta ali, né? E esse furo aqui ele serve basicamente para passar cabo, tá bom? É isso. Ali eu tenho um sóculo. O sóculo é essa parte de baixo. Se bem que o sóculo, se eu bem me recordo, né, das minhas aulas aí de design de interiores, seria aquela base feita em concreto. Essa base aqui feita em madeira é só uma base mesmo, tá? Vocês veem que aqui eu não detalhei as chapas e tal, eu só meio que modelei ali a parte externa para ele ficar com aquela aparência, né? Mas ele com certeza não seria de madeira maciça, né? Seria, talvez, muito provavelmente, seria algo mais dessa forma aqui, né? Assim, e com algumas travas no meio ali. Mas eu não vou me ater a esses detalhes, tá? Então vocês veem que ele é simples, legal. Eu tenho aqui as medidas, né? Então eu vou colocar aqui na minha barra de vistas, né? Eu vou utilizar a segunda vista, que é essa casinha vista por cima, tá vendo? Eu sei que não é muito intuitivo, né? Mas isso aqui é uma casinha vista de cima. Essa parte branca é a chaminé dela ali, ó, tá vendo? Parece um cubo, né? Sei lá. Mas eu vou clicar aqui, beleza. Então vou ver por cima isso aqui. Aí eu vou lá no arquivo que eu estou modelando, tá? Que é o arquivo que vocês têm aí junto comigo, né? Que está aberto aí, a gente ainda não fez nada. Nesse arquivo, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou salvar ele, né? Então vou clicar aqui no disquete azul. Deixa eu pesquisar aqui, deixa eu ver em que pasta que eu vou colocar isso aqui. Vou dar um nome para ele aqui, achei uma pasta, vou dar um nome para ele aqui, então vai chamar vídeo do balcão. Pronto. Então eu vejo aqui, eu vou pegar as principais medidas, né? Então eu tenho aqui 2,40 por 2,60, né? Que são as medidas maiores, essa aqui e essa aqui. Então eu vou. Não se preocupem em como eu fiz isso aqui, tá? Isso aqui vocês vão aprender depois, essas cotas e tal. Na verdade, eu só uso essas cotas para dar aula, porque eu não utilizo essas cotas para projeto. Na hora do projeto, a gente tem outro software que vem junto com o SketchUp Pro, que é o Layout, e nós normalmente colocamos as cotas pelo Layout, não pelo SketchUp. Então não precisa se preocupar em como que eu fiz isso aqui, tá bom? Então eu só vou fazer ali um retângulo de 2,60 por 2,40, tá? Então vou voltar lá no nosso arquivo. Como que eu vou fazer esse retângulo? Bom, primeiro eu preciso aprender a navegar aqui, né? Eu falei que ia ser bem do básico, então vai ser bem do básico mesmo. Vejam só, se eu clicar com o botão do meio do meu mouse, tá? Eu não estou girando a rodinha do mouse para frente ou para trás, eu estou clicando nela como se ela fosse um botão fixo, tá? Se eu clicar com o botão do meio, segurar e arrastar, eu posso fazer um orbit aqui, tá vendo? Eu posso orbitar em volta do meu modelo, tá? Então eu vou clicar com o botão do meio, vou arrastar um pouquinho para baixo aqui assim, ó,
para eu conseguir olhar as coisas um pouco mais de cima, tá? Legal. Aí, eu vou utilizar o retângulo. Eu posso tanto apertar a tecla R do meu teclado, que é o atalho para retângulo, quanto eu posso vir aqui nesse símbolo aqui, ó, tá vendo? E clicar nesse retângulozinho aqui, ó, que está na minha barra de ferramentas, tá? Ele fica nessa barra aqui, onde tem, chama desenho a barra, né? Então ele é o terceiro botão dessa barrinha aqui, tá? Legal, deixei ali. Agora eu vou dar um clique no meu modelo aqui e vou andar um pouco com o meu mouse e vou dar outro clique em algum outro lugar, por exemplo aqui. Vocês podem notar que, como lá no começo nós escolhemos o template simples metros, aqui embaixo na dimensão, ó, ele está mostrando qual foi o tamanho do retângulo que eu criei, né? Ele está falando assim, olha, você criou um retângulo de 1,67 por 1,99. Vocês podem notar também que eu tenho aqui, ó, uma linha vermelha e uma linha verde. Depois eu tenho uma linha azul que representa a altura, tá vendo? A altura é a linha azul, a linha vermelha e a verde são os outros dois eixos. Tá? Esses são os eixos X, Y e Z. Tá? Como o eixo X ele vem antes do eixo Y, então quando ele mostrou ali para mim, eu vou até refazer aqui, né? Eu vou voltar aqui no meu desfazer, tá vendo? O atalho para isso aqui é Ctrl Z, tá? Seguro o Ctrl e aperto o Z que ele faz esse atalho aqui. Mas eu posso clicar aqui também. Ó. Vou voltar aqui, vou refazer o retângulo. Ó. Então dei um clique e um outro clique. Então vocês veem aqui, ó, ele ficou com 1,57 para 1,91. 1,57 eu sei que é nessa dimensão aqui, porque ele vai primeiro fazer sempre a dimensão do eixo X, tá? Depois ele vai fazer a dimensão do eixo Y, que é esse 1,91. Se eu olhar aqui como é que isso aqui foi escrito, 1,57m, ponto e vírgula, 1,91m. Eu posso redigitar isso aqui, não preciso nem clicar aqui dentro dessa caixinha, tá? Aliás, se eu clicar não acontece nada, vocês podem ver que não acontece nada. Mas eu posso redigitar essa medida pelo teclado, tá? Se eu digitar aqui, por exemplo, 1,5... Aí eu nem preciso escrever o M, tá? Porque o M seria referente a metros. Como esse template ele está em metros, se eu não colocar a unidade, ele vai entender que são metros, tá? Então eu vou digitar 1,5, ponto e vírgula, 3, para ficar bem clara a diferença, né? Que primeiro é o eixo X e o segundo vai ser o eixo Y. Então vai ficar com 1,5 m na largura e com 3 metros de profundidade ali no eixo verde, né? A hora que eu apertar Enter, ele vai transformar esse retângulo, veja só. Transformou, ficou com 1,5 no X e 3 no Y, né? Normalmente, quando a gente modela as coisas, nós estamos dentro de um ambiente, né? Ali tem paredes, a gente não está vendo aqui o eixo X e Y, né? Então eu não sei normalmente para que lado eu estou orientado, então eu simplesmente digito a medida que eu quero e se eu vejo que foi errado, você pode redigitar. Você pode digitar agora, por exemplo, 3, ponto e vírgula, 1,5 e apertar o Enter que ele vai fazer para o outro lado, tá? Eu já até esqueci qual que era a medida inicial lá, deixa eu olhar aqui, era 2,60 por 2,40, né? Então vou digitar aqui, ó, 2,6 ponto e vírgula 2,4. Vou apertar o Enter. Aí ele ficou com o tamanho que eu quero. Veja só, se você apertar o espaço, ou se você der um clique em algum lugar aqui da tela, ou se você escolher outra ferramenta, você vai perder a habilidade de redigitar a dimensão aqui, tá? Ele vai ficar fixo. Então veja só, eu apertei espaço aqui, por exemplo. Agora, se eu digitar números, ele não vai mais ali para o campo medidas, tá? Então ele não... eu só posso redigitar enquanto eu acabei de criar o retângulo, né? Eu criei o retângulo, eu vou colocando ali as medidas até eu achar que está certo, aperto o Enter. Se tiver errado eu posso redigitar, apertar Enter. Mas a hora que eu escolhi outra ferramenta, ou apertei espaço, ou cliquei para criar um novo retângulo, enfim, ele vai perder a habilidade de redimensionar esse retângulo que eu acabei de criar, tá bom? Legal, agora eu quero colocar essas larguras aqui, ó, de 60. Tá vendo? E essa de 80 e depois mais 60 aqui. Então, vamos voltar para lá. Então, eu vou criar isso aqui com linhas guia, tá? São linhas que elas não servem para nada a não ser para me basear, tá? Para eu fazer outras linhas em cima.
Então eu vou utilizar a minha ferramenta fita métrica, que é essa aqui, ó, tá vendo? O atalho para ela é o T de trena, tá? Então você pode ou clicar na fita métrica aqui, né, na interface gráfica, ou você aperta o T de trena, que dá no mesmo. Eu vou apertar o T aqui, ó, tá? É a mesma coisa que se eu clicasse ali. Então vou clicar nessa linha aqui embaixo, tá? Não é no vértice, não é no pontinho aqui, tá? Vou clicar na linha mesmo e vou jogar ele para cima aqui, ó. Vou digitar 0,6 e vou apertar o Enter. Ó, vejam que eu digitei 0,6 e apertei o Enter. Agora, de cima para baixo, eu vou fazer um pouco melhor. Eu vou digitar 0,6. O 0 ele é implícito. Se eu digitar 0,6, já quer dizer 0,6, né? Então, vou apertar Enter também. Daqui para cá eu já não lembro, acho que é 80, né? 80. Então, vamos lá. Daqui para... Ó, nunca pega pelo pontinho quando ele está preto, tá? Se o pontinho estiver preto, não vai dar certo. Então vocês apertam, eu apertei ESC aqui para cancelar a linha, né? Vocês, se ele tiver preto, vocês vão colocando ele para o lado ali, tá? Não deixem ele, que senão não vai funcionar a linha guia, tá? Eu vou colocar aqui mais para o lado, agora eu consigo pegar e jogar lá para dentro. Então vou digitar 0,8 Enter. E agora dessa aqui para frente, ó, cuidado para não pegar o pontinho preto ali, ó, porque senão não vai dar certo, tá vendo? Dessa linha aqui para frente, eu vou digitar 0,6 e Enter. Vejam que eu nunca pego do vértice, né, de pontos onde tem duas linhas se encostando, sempre do meio da linha mesmo, do meio da linha aqui, nunca daqui, por exemplo. Então eu vou, ou eu aperto L de Line, ou eu vou utilizar esta ferramenta aqui, ó, tá? Que é a linha. Tudo bem? Dá no mesmo. Se eu apertar L, é como se eu tivesse clicado nessa ferramenta aqui, ó, na interface gráfica. Eu prefiro sempre apertar os atalhos do teclado, porque eu acho mais fácil do que procurar na interface gráfica. Então você acaba que agiliza mais o seu trabalho, né? No dia a dia você ganha muita velocidade fazendo isso. Então eu posso desenhar essas linhas aqui, ó, daqui para cá até em cima ali. Aí daqui para cá, opa, passei, né? Vou voltar um aqui, ó. Daqui para cá até embaixo ali. Legal. Ou poderia ter feito com retângulos também, né? Então eu vou voltar aqui para fazer com retângulo isso aí. Ó, se eu pegasse o retângulo, por exemplo, eu poderia fazer assim, ó, um retângulo aqui e um retângulo aqui, tá? Bacana. Vejam que eu não arrasto o meu mouse, tá? Então eu sempre dou, eu vou até voltar aqui, ó, para fazer uma explicação. Vou pegar a linha. Eu não clico aqui, seguro, arrasto até aqui e solto. Não, eu dou um clique aqui, um clique aqui, um clique aqui. Vou dar um clique aqui, um clique aqui e um clique aqui, tá? No SketchUp é melhor você sempre clicar nos pontos do que arrastar, a não ser que eu diga o contrário. Se eu falar, olha, aqui é para arrastar, aí tudo bem, a gente arrasta, tá certo? Legal. Agora eu quero me livrar dessas linhas guias. Eu poderia pegar a ferramenta borracha, que é essa aqui, ó, tá? O atalho para ela é o E de Eraser. E poderia clicar aqui, ó, tá vendo? Dentro da bolinha, se eu coloco a linha dentro da bolinha ali do cursor, eu consigo dar um clique e ela apaga. Ou eu posso dar um clique agora assim, ó, arrastar passando por todas as linhas, tá? Ó, e apagar elas. Outra forma de eu me livrar dessas linhas guia seria se eu viesse aqui em editar e clicasse em, cadê? Excluir guias aqui, ó. Tá? Editar, excluir guias. Agora eu quero fazer as minhas curvas aqui. Então eu vejo lá que no meu modelo eu tenho curvas com... na verdade essas curvas elas estão com 60 centímetros aqui de raio, tá vendo? Então eu posso vir aqui e fazer com 60 de raio também. Como eu vou fazer essas curvas? Eu vou utilizar a ferramenta arco. E esse arco aqui, ó, de 2 pontos, tá vendo? É o segundo arco aqui, né? Arco de 2 pontos. Quando eu seleciono essa ferramenta, ou eu aperto o atalho para ela, que no caso é o A de arco, vocês podem notar aqui, ó, lados 12. O que isso significa? Significa que se eu fizer um arco aqui, qualquer, e der um zoom aqui, o zoom eu dou girando a bolinha do cursor, tá? Do mouse, aliás. Eu giro a bolinha do mouse,
veja que ele dá o zoom para onde o meu mouse está. Se eu colocar o meu mouse aqui, por exemplo, e girar a bolinha para frente, ele vai dar o zoom para frente. Se eu girar a bolinha para trás, ele vai tirar o zoom dali daquele ponto. Eu posso aplicar o zoom nesse ponto, tá vendo? No meio aqui. Aonde o meu cursor tiver, ele vai aplicar o zoom, tá? Tem um vídeo muito antigo no meu canal que se chama Maldito Zoom, Pan e Orbit do SketchUp. Assistam, porque realmente ali dá uma explicação melhor de como navegar, tá? E eu posso também arrastar minha tela para o lado, basta eu segurar a tecla Shift, clicar com a bolinha do cursor do mouse e arrastar para o lado, aqui para frente, para trás, ó, tá vendo? Ele também arrasta minha tela. Legal? Bom, bacana. Eu posso ver aqui, ó, que esse arco que foi criado, ele tem vários segmentos. Na verdade, ele é um arco de mentirinha, né? Porque no 3D, gente, não existe curva, tá? A curva no 3D é uma mentira. Ela é sempre composta por uma sequência de segmentos de reta, tá? Então, a quantidade de segmentos vai determinar quão bem aquele arco vai iludir a pessoa para parecer um arco mesmo, né? Então, se eu estou de longe, por exemplo, isso aqui já parece mais ou menos um arco para mim. Se eu estou de muito longe, ele vai ficar perfeito, né? Então, se eu estou de perto, eu vou ver nitidamente que é um monte de segmento de reta. Então, quantos lados eu devo colocar no meu arco? Bom, depende. Depende de quão perto ou longe aquilo vai estar, de quão pequeno ou grande é aquele objeto que você está desenhando, né? Porque se eu sempre colocar muitos lados, para não ter que me preocupar com isso, o meu desenho vai começar a ficar pesado e travado, eu não vou conseguir trabalhar direito com ele. Então tenho que sim, infelizmente, fazer esse cálculo ali na hora, né? Bom, então aqui como é um balcão, um objeto grande, né? Eu acho que vale a pena a gente trabalhar ali com uns 40 lados pelo menos, tá? Então eu vou apertar o A de arco, ou clicar aqui no arco de 2 pontos, e aí eu verifico que ali embaixo eu tenho como escolher a quantidade de lados, né? Toda vez que tiver um número aqui embaixo, em branco, quer dizer que eu posso digitar, e eu não preciso clicar aqui, aliás, nem adianta eu clicar, já disse, né? Eu posso só digitar e apertar Enter. Então vou digitar 40, vou apertar o Enter. Legal. Agora eu tenho como fazer o meu arco ali com 40 lados. Então veja só. Eu vou colocar o meu cursor aqui. Vou colocar o cursor em cima. Veja só, quando eu coloco o meu cursor nesse ponto, eu não cliquei, tá? Ainda não cliquei em lugar nenhum. Quando eu coloco o cursor nesse ponto, ele fica verdinho ali. E aí eu vou subindo, ó, tá vendo que ele vai ficando do ponto com uma linha tracejada verde para baixo? Quer dizer o quê? Que ele está rebatendo naquele ponto. Então eu só preciso colocar o meu cursor ali em cima onde ele aparece na aresta e dar um clique só. Beleza, então ele passou a fazer o arco a partir daquele ponto. E agora, se eu der um outro clique aqui nessa aresta lateral, ele vai ficar esquisito, tá vendo? Vai ficar um arco que vai acabar meio estranho ali, né? Então eu posso ir passando para baixo aqui, ó, o meu mouse, até a hora que ele ficar dessa cor, magenta, né? A hora que ele ficar magenta e escrever tangente à aresta, eu posso dar um clique duplo, 1, 2, que ele vai ficar desse formato ali certinho para mim. Bom, veja que agora sobraram umas linhas aqui para eu apagar, né? Então eu posso pegar minha borracha e vou apagar essas linhas aqui, ó. Então eu posso, né, clicar e segurar e arrastar, igual eu falei ali nas linhas guias, né? Arrastar para passar por todo mundo aqui, ó, todas essas linhas que eu quero apagar, e vou soltar. A hora que eu solto, ele apaga as linhas. A diferença de quando eu fiz o arco com aquelas linhas ali, e agora esse aqui de baixo, ó, eu vou fazer já tendo apagado essas linhas previamente. Então eu vou apagar essas duas linhas aqui com a borracha, né, que é o Edge Eraser, e vou fazer agora aquele arco aqui. Então eu vou apertar o A. Veja que quando eu aperto o A, ele já vem configurado com 40 lados, que foi a configuração que a gente fez da última vez, né? Então pus o meu cursor aqui, desci e cliquei. Então agora eu vou achar esse ponto, né, e vou dar um clique duplo. 1, 2. Veja que ele já corta para mim, né? Eu não preciso depois apagar aquela sobra, tá? Então quando eu tenho, claro, mais faces ali e tal, ele não vai cortar. Mas a hora que eu faço um arco e ele só tem aquela sobra que vai ficar meio triangular ali para fora, né? Ele já entende que aquilo eu quero apagar, ele já apaga para mim, tá?
Então isso aqui é uma utilidade bem bacana aqui do SketchUp. Isso só funciona com clique duplo, tá? Eu vou refazer aqui para vocês verem. Se eu não tivesse dado o clique duplo, olha só, dei um clique só. Aí mexi o cursor, aí achei de novo a posição e dei mais um clique. Aí ele não vai cortar, tá? Porque às vezes eu não quero cortar. Se eu não quiser cortar, basta não dar o clique duplo, tá? Aí eu preciso ir lá pegar a borracha e apagar esse pedaço, caso eu queira depois cortar, né? Legal. Agora, esse arco aqui, ele tem 30 centímetros, né? O arco interno aqui, deixa eu mostrar. Olha, esse arco aqui, ó, ele tá com 30 centímetros. Esse aqui também não tá medindo, mas tem 30 centímetros. E esses daqui tem 5, tá? Então vamos fazer esses 4 agora. Para esses 4 arcos, eu vou apertar o T de trena ou vou pegar a fita métrica ali. Vou clicar nessa linha aqui, vou jogar para baixo, vírgula 3, Enter. Aqui para cima também, ó, vírgula 3, Enter. Vou apertar o A. Ele já está com 40 lados ali, eu vou deixar esses 40 lados. Vou clicar aqui nessa intersecção e vou procurar aqui, ó, onde ele vai ficar magenta. Ficou magenta, 2 cliques e ele já corta para mim. Olha que bacana. Aqui é a mesma coisa, ó, dou um clique aqui, vou procurar nessa linha aqui onde ele vai ficar magenta. Ficou magenta, dou 2 cliques e ele já corta para mim. Legal. Vou lá em editar, excluir guias. E vou fazer agora essa pontinha. Essa pontinha, eu vou jogar uma fita métrica para trás, 0,05, ou seja, 5 centímetros só, né? 1 é 1 metro, 0,1 são 10 centímetros, 0,01 são 1 centímetro, é 1 centímetro, tá? Então eu vou apertar A de arco. Aqui 40 lados vai ser muito, então eu vou digitar 12, Enter, que são a mesma quantidade de lados que ele tinha inicialmente na configuração de fábrica dele. Aqui eu vou colocar o meu cursor nessa intersecção, vou procurar aqui nessa linha da frente aqui onde ele fica magenta. A hora que eu achar, eu dou 2 cliques, tá? Você vai ficando bom em achar o magenta quando você percebe que você tem que achar 45 graus aqui. Então você começa a perceber qual é o ângulo correto para você procurar. E aí basta dar 2 cliques, tá? Legal. Aqui essa linha aqui eu vou excluir apenas apertando o E e apagando ela. Legal. O espaço, gente, é a ferramenta selecionar, tá? Essa flechinha aqui, ó, que está na barra principal, tá? Essa flechinha é a ferramenta de seleção. Aqui eu tenho seleção de laço, tal, mas eu não uso isso aqui nunca. Eu só uso esse selecionar. Eu vou apertar espaço, que é a mesma coisa que vir aqui e clicar no selecionar. E, bom, basicamente está feito, só falta fazer aquele furo ali, né, no balcão. Só que eu vou fazer o furo depois, eu vou usar isso aqui como base para criar as outras peças. Então eu vou lá dar uma olhada como estão as outras peças, tá? Bom, primeiro eu preciso tirar uma medida da altura desse tampo aqui, para eu saber o quanto que eu preciso subir ele. Eu acho que é 1 metro, se eu não me engano, é 1 metro exatamente. Então lá no arquivo que nós estamos criando, eu vou selecionar a ferramenta Select, né, seleção, dando um clique aqui ou apertando espaço, e eu vou dar 2 cliques no objeto aqui, 1, 2, no meio da face, tá? Veja só, tem uma diferença entre eu dar um clique, que ele vai selecionar apenas a face, nesse caso não teria problema, tá? Ou dar 2 cliques que ele seleciona a face e as arestas, né, as arestas que estão em volta dessa face. E também tem uma diferença de eu dar um clique na linha, nesse caso teria problema, porque eu vou mover isso aqui para cima, se eu movesse dessa forma, iria só essa linha para cima, e aí ele iria distorcer ali completamente o meu objeto, né? E eu dar um clique na face, ou eu dar 2 cliques na linha também, se eu der 2 cliques na linha, ele vai pegar a linha e a face aqui que está encostando, né? Aqui no caso bastaria eu dar um clique na face ou 2 cliques na face para eu fazer esse movimento, tá, para cima. Como eu vou fazer esse movimento? Eu vou utilizar a ferramenta Move ou Mover, que é essa setinha, né, para os 4 lados aqui, tá vendo? O atalho para mover é o M de mover, né? Fica fácil ali. Aí basta eu dar um clique aqui na face ou em uma das arestas, ou até fora mesmo, eu poderia clicar aqui na origem, tá vendo? E jogar para cima, né, mostrando a direção. Se ele tiver, deixa eu clicar aqui que vai ser melhor para explicar. Se ele tiver com uma linha azul, ó, tá até escrito ó, no eixo azul, tá vendo?
quer dizer que eu estou indo exatamente para cima. Se eu estiver fazendo assim, é que eu estou indo para o lado. Ó. Parece que eu subi, né? Mas na verdade eu só andei para o lado. Tá? Então o que eu quero é ir para cima. Então eu tenho que ir no eixo azul. Tá? E aí, como que eu vou fazer esse movimento? Né? Então, ó, apertei o M, cliquei no objeto, joguei para cima. Aí eu preciso digitar a distância. Olha a caixinha da distância ali no canto inferior direito de novo. Né? Então eu vou digitar 1 e vou apertar Enter. Ele subiu 1 metro. Tá? Simples assim. Beleza. Mas eu tô com dúvida, eu fiz aqui besteira, será que eu fiz alguma besteira? Como eu sei que eu subi 1 metro? Bom, vamos ver como que a gente tira essa medida, tá? Eu vou apertar T de treina, ou vou pegar aqui a fita métrica. Vou clicar na minha origem. A origem eu sei que está no zero, né? Não tem como a origem sair do lugar, né? Até tem, mas eu não vou explicar aqui para vocês, isso é um pouco mais avançado. Mas normalmente a origem não sai do lugar, né? Então eu vou clicar aqui na origem com a minha trena. E vejam só, eu posso agora medir a distância da origem para qualquer lugar, né? Só que se eu medir a distância da origem para cá, ele está dando 1,53 aproximadamente, né? Aquele tio quer dizer que é aproximadamente. Veja só, eu não quero medir essa distância, eu quero medir na altura, quanto que esse ponto aqui está distando na altura da minha origem. Só de eu ter colocado o meu cursor aqui, ele já marcou aquela bolinha de verde ali para mim, certo? Agora, se eu for subindo aqui, ó, na minha altura, eu vejo que uma hora ele vai rebater aquela altura e ele mostra que está 1 metro. Se o de vocês estiver diferente, por exemplo, está 1,2 ou está menos, enfim, vocês podem pegar o M de mover, clicar na face aqui novamente, desde que ela esteja já selecionada, né? Se ela não estiver selecionada, vocês vocês pegam a ferramenta seleção, dá um clique na face, aí sim você pega o M de mover, dá um clique na face, e aí você pode jogar ele para baixo se você quiser, e aí você digita aqui a distância que você quer, aperta Enter, ou você pode jogar para cima, desde que no eixo azul, né? Digita a distância e aperta Enter. Ah, mas eu quero colocar ele na altura zero ali, como é que eu faço? Legal, você vai... Uma das opções, né, de você colocar na altura zero é você apertar a seta para cima enquanto você está na ferramenta mover, que ele vai travar o movimento. Veja que você não consegue ir para os lados mais. Agora você só consegue ir para cima e para baixo, tá vendo? A seta para cima do teclado serve para fazer essa trava, veja só. Seta para cima trava para cima e para baixo. Da mesma maneira, a seta para direita trava no eixo vermelho e a seta para esquerda trava no eixo verde, tá? A seta para baixo, ela tem uma função que eu não vou explicar agora, porque é um pouco mais avançada. Então eu vou apertar só a seta para cima e vou clicar na origem. Então, simples assim, ó. Dessa forma, eu joguei o meu objeto, né, que estava ali numa distância errada ali. Eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, tá vendo? Eu subiu 1,66. Ah, eu quero jogar ele na origem. Então eu clico na altura da origem, né? Clico na face aqui, aperto a seta para cima e clico na origem, que ele dá certinho, ó, ele vai ficar agora alinhado ali, tá vendo, com a origem. Beleza. Cliquei no objeto, joguei para cima, apertei Enter, né, para ele ficar ali com 1 metro de altura, que é o que eu queria inicialmente. Vou voltar pro meu balcão aqui, que é o que eu quero reproduzir, tá? Gente, eu fico dando muita explicação no meio, mas é necessário. Se você estiver incomodado, você pode acelerar o vídeo, pode colocar em vezes 1,5, vezes 2, se você conseguir escutar em vezes 2. Eu não consigo, eu sempre ponho no máximo em 75, né? Mas enfim, vocês podem acelerar bastante aí, porque eu tenho que considerar que tem gente que está assistindo que não sabe absolutamente nada, tá? Então é para isso que eu estou gravando esse vídeo. Ou tem gente que já sabe, mas esqueceu, né? Pega sempre uma dica aqui, outra ali. Enfim, né? Sempre é útil a gente sempre fazer passando do zero mesmo. Então, se você se incomoda, eu peço que acelere um pouco aí o vídeo, que já vai dar bom para você, tudo bem? Legal. Agora eu quero fazer vou fazer a base aqui, né? Então, se eu pegar essa base, eu jogar ela lá para cima, vou fazer uma cópia aqui. Não se preocupem como eu estou fazendo isso, tá? Eu vou fazer aqui uma medida de quanto eu recuei, tá? Eu acho que eu recuei 10 em todos os lados, né? 10 aqui. Aqui parece mais, hein? 20, olha só. Recuei 20.
20, e aqui deve ser 20 também, né? 20, é isso aí. Então recuei 10 só na parte que faz o canto garrafa e 20 em todo o resto, e nesse canto aqui eu não recuei nada. Por quê? Porque esse canto ele vai encostado na parede. Aliás, por isso que ele não tem um canto garrafa, tá? E aqui as pessoas vão circular por aqui. Então por isso que aqui tem um canto garrafa. Então, legal, vou voltar lá. Então eu preciso fazer uma cópia dele para baixo para eu poder fazer a próxima modelagem, tá? Então, como é que eu faço essa cópia? Então, eu faço a cópia no SketchUp com o próprio mover, tá? Vejam só que eu fiz uma seleção diferente aqui do que eu falei, né? Eu falei que eu posso clicar uma vez, duas, tá? Onde que eu clico? Aqui eu fiz uma seleção diferente. Eu cliquei, arrastei e fiz uma janela, né? Então eu posso fazer janela da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, e vocês veem que é um pouco diferente, né? Quando eu faço da esquerda para a direita, ele faz uma janela com uma linha sólida, uma linha contínua, né? Se eu faço da direita para a esquerda, ele faz uma janela com a linha tracejada. A diferença das duas é que a linha contínua ela só vai selecionar aquilo que está completamente dentro da janela. Então, se eu acabar a minha janela aqui, por exemplo, ele vai selecionar todo mundo menos essas duas linhas e a face. Porque essas duas linhas e a face não estavam completamente dentro da minha janela. Já se eu faço assim, ó, ele vai selecionar todo mundo. Por quê? Porque tudo que cruza a janela, mesmo que não esteja completamente dentro, ele vai selecionar. Então ele também vai pegar essas duas linhas aqui e a face, tá? O que seria diferente, né? Se eu fizesse dessa forma aqui, ó, tá vendo? Dessa forma ele vai pegar todo mundo. Então tem essa diferença ali, né, de fazer da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Eu vou fazer uma cópia dele para baixo. Como eu faço essa cópia? Eu vou utilizar aqui o comando mover, né? Mover, cliquei aqui na face e vou apertar a seta para cima, porque eu quero fazer um movimento só para baixo aqui no caso, né? Agora, vejam só, se eu apertar uma vez o botão Ctrl, a tecla Ctrl do teclado, ele transforma o mover em cópia. Olha que bacana. Se eu apertar de novo, vamos supor que eu tenha apertado errado, né? Eu apertei de novo aqui, ele desfaz, né? Ele transforma a cópia em mover novamente. Mas eu vou apertar de novo aqui para ele fazer uma cópia, porque eu realmente quero essa cópia. E como eu apertei a seta para cima do teclado, ele está travado aqui no eixo azul. Então eu vou clicar na origem do meu desenho, assim deixando a minha cópia no nível 0 ali, bacana. Eu vou colocar linhas guia aqui, tá? Então eu vou apertar o T de trena ou pegar a minha linha guia por cima, jogar ela para dentro, vírgula 1, Enter, ou seja, 10 centímetros de recuo aqui. O resto todo eram 20 centímetros, pelo que eu me lembro, né? Então aqui, vírgula 2, vírgula 2, vírgula 2, vírgula 2 e vírgula 2 aqui e vírgula 2 aqui. Tá me parecendo meio fino. Deixa eu ver se é isso mesmo. Eu tô achando que não, hein? Tanto nessa base quanto nessa base aqui eu não tenho recuo, né? Então, vamos lá. A pessoa que está dentro aqui do balcão, aqui ela encosta e aqui também, tá? Então, são essas duas linhas aqui que não tem. Pronto, agora consertei. Então, eu vou selecionar aqui as linhas que eu quero fazer o recuo. Por exemplo, eu vou pegar essa linha e eu vou apertar o Ctrl. Veja que quando eu aperto o Ctrl, aparece um mais ali do lado do meu cursor, tá vendo? Eu vou segurar o Ctrl e vou dar mais um clique nessa linha, nessa outra linha aqui, nesta aqui e nessa outra aqui para finalizar. Legal. Peguei essas linhas, arestas, né? Vamos chamar de arestas, que é o nome certo, o nome técnico. Vou apertar o F. Quem é o F? O F é o equidistância, tá? Se você tiver em inglês ali, ele vai ser o offset. É esse símbolo aqui, ó. Ele faz, bom, a melhor forma de eu explicar o que ele faz é mostrando, né? Então eu vou dar um clique aqui na linha e vou colocar aqui na minha linha guia aqui embaixo. Olha só, ele vai criar um rebatimento dessas linhas todas que eu selecionei para dentro, tá? Eu poderia passar, olha só que legal, tá vendo? Mas eu vou colocar até essa linha guia e ele vai criar esse
esse rebatimento aqui para dentro, tá? Bom, agora eu quero jogar esta linha. Eu vou segurar o Ctrl, vou jogar essa linha, eu vou segurar o Ctrl também, eu vou jogar essa outra linha, essas 3 linhas aqui, eu quero jogar elas no sentido de lá 20 centímetros. Só que eu não vou usar, nesse caso, esse rebatimento ali com offset, tá? Eu vou usar o próprio mover. Basta eu selecionar essas 3 linhas, apertar o M, clicar aqui nessa aresta, hora eu chamo de linha, hora eu chamo de aresta, né? Mas é a mesma coisa. Eu vou clicar aqui nessa aresta e vou, seguindo aqui o eixo vermelho, eu vou clicar nesta linha guia, tá? Seguindo o eixo vermelho é muito importante isso. Legal. Agora aqui no final, eu só vou fazer mais uma linha com um L, tá? Então com o L eu vou clicar aqui nessa intersecção e nesta outra intersecção. Para quem não lembra, o L é o lapisinho aqui de linha, tá? Legal. Então fiz aqui, ó, o formato do meu sócolo, da minha base, tá? E eu quero apagar esse monte de linha guia, então posso vir aqui em editar, excluir guias, tá? E eu vou apagar as linhas que eu não preciso com a borracha, que é o E de Eraser, ou clica aqui na borrachinha, né, no apagar, tá? Então o apagar é só apagar a linha, ele não apaga faces, então tem que passar pelas linhas aqui, né, arrastando, e a hora que eu acho que tá bom eu solto, tá? Ai, Nilo, apaguei uma linha aqui que eu não queria, por exemplo, apaguei coisa aqui que eu não deveria. O que eu faço? Vem aqui no voltar, ó, desfazer, tá? Aí você segue aí apagando as linhas que você quer. Legal, fiz aqui a basezinha do sócolo, a base do tampo, né? Então já vou elevar esse sócolo aqui o tanto que eu quero ali. Sócolo não, né? Base. Que sócolo, novamente, ele é de alvenaria. Então ele tem 10 centímetros. Já vou deletar aqui. Vou subir ele aqui 10 centímetros. Como é que eu faço essa extrusão aqui, né? Como eu transformo esse objeto que é 2D em 3D? Eu vou utilizar essa ferramenta empurrar, puxar ou push pull, se você tiver em inglês, tá? O atalho para ela é o P e ela fica aqui nesta barrinha. Se eu não me engano, essa barra chama construção, é isso? Editar, perdão. Editar é o segundo botãozinho aqui, ó, empurrar, puxar, ou aperta o P de pato que ele vai fazer isso aqui, tá? Então, como ela funciona? Eu vou dar um clique na face, vou mostrar a direção, se é para cima, se é para baixo, né? No caso aqui é para cima. E eu vou digitar a distância que eu quero, no caso 0,1, ou seja, 10 centímetros, né? E vou apertar o Enter. Legal, apertei o espaço para sair dessa ferramenta. E agora eu criei já a base ali para o meu balcão. Legal. Agora eu tenho um problema. Se eu começar a desenhar outras coisas aqui, vejam só, vamos supor que eu faça um outro objeto aqui, aí eu resolvo fazer uma extrusão com o meu empurrar puxar, né? Veja que ele grudou aqui no meu objeto, eu não consigo mais mover uma coisa aqui sem... Aqui ele até moveu, né? Mas ele tá vendo que ele ficou furado ali, né? Um buraco, ó, né? Então, isso aqui normalmente vai dar problema, tá? Porque o SketchUp ele tem uma propriedade que é o seguinte: se eu tenho um objeto aqui e um outro objeto do lado, ele funde os dois, olha só, de forma que isso aqui seja uma face, essa aqui seja outra face, essa aqui seja uma terceira face, né? Essa aqui é uma linha, uma aresta, né? Essa aqui é outra aresta, olha só. Ele corta as coisas, ele gruda tudo, né? Então, como eu faço para que isso não aconteça? Eu transformo esse objeto aqui que eu criei embaixo em um grupo. Como assim um grupo? Um grupo é como se fosse um mundo separado do SketchUp, né? Ele é um mundo sozinho ali dentro dele mesmo. Então eu vou selecionar ele inteiro, o objeto inteiro, tomando muito cuidado para não selecionar pedaço do objeto de cima ali, né? Assim, ó, por exemplo. Então eu vou selecionar ele inteiro. Tem uma maneira mais fácil do que eu abrir uma janela? Tem, eu posso dar 3 cliques em cima dele. 1, 2, 3, ele vai selecionar o objeto inteiro, tá? Se eu der 2 cliques, eu preciso tomar cuidado, que parece às vezes que eu selecionei inteiro, principalmente se eu estou de longe, né? Eu dou 2 cliques, parece que eu selecionei o objeto inteiro, mas não foi, tá? Então tem que ser 3 cliques, ó, 1, 2, 3, ele pega o objeto todo, aí eu vou clicar com o meu botão direito e vou mandar criar um grupo. Quando eu crio um grupo, ele isola esse objeto do resto do modelo e faz com que ele esteja ali naquele mundo dele separado. Então eu posso desenhar aqui, por exemplo, um círculo, ó, que ele não vai cortar o meu círculo. Veja que o círculo aqui é uma face só.
essa aresta aqui ela é contínua, né? Ela não corta mais, tá? Então esse objeto aqui está isolado do resto do SketchUp. Ah, e se eu quiser editar, se eu quiser realmente que, sei lá, fazer uma interferência aqui, cortar um pedaço dele, fazer uma edição nesse objeto, como é que eu faço? Basta eu dar 2 cliques e aí, veja só, quando eu dou 2 cliques, ele fica, o resto o resto do modelo fica todo esmaecido, tá vendo? Fica meio cinza aqui, ó. E ele cria uma caixa em volta do objeto para mostrar que esse objeto está sendo editado. E o próprio objeto continua normal, né, nas suas cores normais. Então agora eu posso, por exemplo, se eu fizer um círculo aqui, ó, vejam que o círculo ele já misturou aqui com o meu objeto, né? Então esse pedaço aqui é um pedaço, esse pedaço com outro pedaço. Se eu deletar isso aqui e utilizar o push pull, posso até fazer um push pull só de uma parte aqui. Agora eu posso, enfim, editar esse objeto aqui, né? Mas eu não quero editá-lo, então eu vou deixar ele assim desse jeito. E para eu fechar esse grupo, basta eu clicar do lado de fora que ele fecha o grupo. Então com 2 cliques ele abre o grupo para edição, com um clique aqui do lado de fora ele fecha o grupo e aí ele não é mais editável. Então agora se eu desenhar alguma coisa aqui, vejam que essa coisa ela não funde-se mais ao objeto que está ali dentro do seu grupo, né? O grupo é um mundo, como eu falei, isolado do resto do SketchUp, tá? Normalmente a gente vai criar grupos para tudo. Então eu vou, depois que eu der a espessura para esse balcão aqui, eu vou também criar um grupo para ele. Porque assim ele não vai se mesclar aos outros objetos, eu consigo trabalhar as peças separadamente. Então aqui no objeto que a gente está usando como referência, eu vou ver qual a distância da base até a frente do objeto, que eu vejo que eu tenho um recuo ali para o cliente chegar aqui e apoiar, né, e não bater o pé aqui logo na frente. Se eu não me engano, essa distância é de 10 centímetros. Exatamente. E ela vai se manter por todo esse S aqui, tá? Não nas pontas, né? Então é só na parte da frente ali. Beleza. Vou voltar aqui. Vou fazer uma cópia de novo do balcão para baixo. Então vou selecionar ele com 2 cliques, né? Aperta espaço, dá 2 cliques aqui. Ou um clique só nesse caso, porque realmente é só uma face. A hora que eu faço a cópia, ele não tem opção. Então ele puxa também as linhas, né? As arestas para cópia. Aí eu vou apertar o M. Vou clicar em cima dele, vou apertar a seta para cima e vou apertar o Ctrl. Lembra do Ctrl? Para criar uma cópia, né? Porque se eu não aperto o Ctrl ou se eu aperto mais uma vez, ele transforma a cópia em mover. Se eu aperto o Ctrl de novo, ele transforma o mover em cópia, né? E assim vai. Vou jogar ele aqui embaixo, ó. Basta colocar o cursor aqui. Ou digitar 0,9, né? Então eu posso colocar aqui para baixo, digitar 0,9 e apertar Enter, que ele vai esses 90 centímetros para baixo. Beleza, fiz aqui. Aí eu preciso novamente pegar essa linha, segurar o Ctrl, né? Veja que eu apertei o espaço agora, tá? Segurei o Ctrl, cliquei nessa outra linha, segurei o Ctrl, cliquei nessa outra linha, vou apertar o M de mover, clicar nessa linha e vou jogar ele até aqui, ó. Veja que aqui eu preciso prestar muita atenção se ele não está movendo, né, para baixo ou para cima, senão ele sai do lugar ali em cima, tá vendo? Então eu preciso que a linha seja vermelha aqui, ó, tá vendo? Aí eu clico no finalzinho, beleza, foi até o final. Aqui eu vou fazer mais uma vez aquela linha fechando aqui, ó. E com eu fiz essa linha com L, tá? E com o Edge Eraser ou a borrachinha ali, eu vou apagar esses pedacinhos aqui. Legal. Aí agora eu preciso fazer esse recuo aqui de 10 centímetros, tá? Então eu vou selecionar aqui, ó, espaço. Selecionei essa linha, Ctrl, selecionei essa e essa. E vou lá no meu equidistância, que é o offset, o atalho é o F. Clico nele aqui, jogo para dentro e vou digitar 0,1, vou apertar o Enter. Legal. Eu vou aproveitar que essas linhas já estão selecionadas e vou apertar o Del, né, no teclado, Delete. E agora basta eu apertar o Edge Eraser e apagar mais esse pedacinho aqui e aquele outro pedacinho na ponta. Legal, bacana, fiz aqui. Deixa eu olhar ali a nossa referência. Deu certo aqui, né? Eu estou fazendo essa parte aqui, né, no caso agora. Essa parte, veja que eu não tenho essa linha interna aqui, né? Mas, por enquanto, eu vou deixar aqui sem apagar essa linha interna. E vou fazer o seguinte. Eu vou apenas dar um offset nela. Só que, se eu der um offset em tudo,
ele vai dar offset aqui embaixo também, né? Nesse caso aqui eu não quero esse offset para baixo, tá? Eu quero só o offset nessa parte lateral, deixa eu mostrar aqui, ó. Nessa parte lateral, nessa outra lateral e na frente ali do balcão, né, onde eu fiz o recuo, que seria esse S aqui, tá? Não quero o offset nessa parte, eu vou até pintar de outra cor, ó. Na parte verde eu não quero, normalmente é o contrário, né? O vermelho é onde eu não quero, o verde é onde eu quero, aqui inverte. A parte verde é o que eu não quero. Dessa forma eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar todo mundo que eu quero, segurando o Ctrl aqui eu posso selecionar o resto, né, ó. Beleza. E agora sim eu vou pegar lá a minha equidistância e vou jogar aqui, ó, tá? Então, veja só, com a equidistância eu cliquei em uma linha qualquer, joguei para dentro aqui e vou digitar 0,03, vou apertar o Enter e ele criou aqui essa equidistância de 3 centímetros para mim, tá? Legal. Eu poderia já utilizar o P de Push Pull, lembra do Push Pull ali, ó? Cadê? Aqui, ó, Push Pull, empurrar, puxar. Poderia utilizar o P já para fazer essa extrusão aqui. Aliás, é exatamente isso que eu vou fazer. Só que veja só, eu não vou vir até o final, né? Porque se eu subir esses 90 centímetros, eu não tenho espaço para esse balcão ali, para os 3 centímetros que ele vai ter de folha ali, de chapa, né? Então, ao invés de eu subir 90, eu vou subir 0,87, ou seja, 87 centímetros, para que depois essa folha ali de cima tenha 3. Eu vou criar um grupo disso aqui. Então, vou apertar o espaço para voltar para a ferramenta seleção. Vou dar 3 cliques no objeto. 1, 2, 3. Clicar com o botão direito e vou em criar grupo. Beleza. Agora eu vou abrir esse grupo aqui para edição para ver uma coisa. 1, 2. Dei 2 cliques nele. Só que eu não quero ver o resto do meu modelo aqui, tá? O resto do modelo está atrapalhando a visualização desse grupo. Então eu vou lá em visualizar, editar componente. E aqui onde está ocultar o resto do modelo, eu vou clicar, ó, ocultar o resto do modelo. Beleza. Vejam só, sobrou aqui para mim essa face aqui de baixo, tá? Essa face eu não quero ela aqui. Porém, ela é do mesmo formato do que a próxima chapa que eu quero criar. Então eu vou aproveitar ela, vou selecionar ela com 2 cliques e vou em copiar. Como é que é o copiar? É esse botão aqui, ó, copiar, ou aperto o Ctrl C do meu teclado, tá? Legal, agora eu posso apagar ela, mas eu não vou apagar ela apertando Delete no teclado, porque senão, olha o que acontece. Essa linha, eu selecionei ela com 2 cliques, certo? Essa face eu selecionei ela com 2 cliques. Então ela acaba pegando a face e as linhas que estão em volta, né? Se eu deletar essa linha aqui, essa linha ela é importante para que essa face exista. Então veja só, se eu deleto esta face da forma como está, ele apagou a linha que vinha daqui para cá. Então essa face aqui ela já não existe mais. Ela apagou a linha que vinha daqui até aqui, então ele apagou essa face também. Apagou toda, enfim, ele foi destruindo ali o meu objeto por dentro, né? Então eu vou voltar aqui, ó, vou selecionar ele com 2 cliques, vou copiar, né? Já copiei. Agora eu vou apertar o E de Eraser, ou pegar a borrachinha, e vou apagando só essas linhas de fora aqui, ó. Tá? Legal, fiz isso. Apertei espaço, cliquei do lado de fora. Legal. Cliquei do lado de fora para quê? Para fechar o grupo, né? Bacana. Agora eu preciso colar aquilo ali. Veja só, que se eu simplesmente vir aqui no colar, ele vai vir grudado aqui no meu cursor, aí eu tenho que ficar ali acertando o ponto certinho, tal, é bem ruim. Eu posso, ao invés disso, vir em visualizar, ao invés disso eu posso vir em editar, colar no local. A hora que eu venho aqui em colar no local, ele gruda ali para mim já no ponto onde eu dei o Ctrl C nele. Bacana, eu vou apertar o P de Push Pull e vou clicar nele, jogar para cima, vou digitar 0,03, Enter, vou apertar o espaço, vou selecionar ele com 3 cliques, 1, 2, 3, confere aqui para ver se selecionou tudo, botão direito, criar grupo. Legal, já criei aqui uma chapa, né? Agora, eu já posso dar o volume ali na chapa de cima, porque eu não vou mais precisar dela para fazer outras coisas. Então, eu posso apertar o P, clicar aqui na chapa de cima, jogar para baixo aqui no caso, para fazer o tampo, né? Digitar 0,03. Ou, ao invés de digitar 0,03 e apertar o Enter, eu poderia também clicar aqui nesse ponto, olha só. Né? Ele já vai ficar aqui com esses 3 centímetros que tinha ali de distância.
Vou apertar o espaço, vou dar 3 cliques, botão direito, criar grupo, belezinha, criei ali o tampo do balcão. Agora, essa chapa, daqui para cima, eu preciso criar algumas cópias, né? Então eu vou fazer assim, vou apertar o M, vou clicar aqui em cima da chapa, ó, na face de cima, tá? Vou apertar o Ctrl, porque eu quero criar uma cópia, eu não quero simplesmente mover ele de lá, né? Eu quero criar essa cópia mesmo. Vou apertar a seta para cima, para que ele não mova, não faça a cópia para os lados, só faça para cima e para baixo. E agora, por último, eu vou dar um clique em cima do balcão. Eu sei que não faz sentido, mas repitam exatamente esses passos, tá? Vou dar um clique em cima do balcão. Beleza, dei esse clique aqui em cima do balcão, a cópia ficou num lugar errado ali, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou digitar a barra no teclado, a barra de divisão, tá? Vejam aqui qual é essa barra, ela é inclinada para a direita, tá? A barra, e daí eu vou digitar 3, vou apertar o Enter. Aqui, ó, peraí. Barra 3, Enter. Legal. Vejam só, ele criou mais 2 cópias ali para mim, tá? Ou seja, ele dividiu essa distância inicial, que eu fiz a cópia, por 3. Se eu tivesse digitado barra 5 e apertado Enter, ele teria colocado 5 cópias, né? Barra 2, ele teria colocado só 2, né? Essa aqui mais a final ali. Eu vou dividir por 3, vou apertar o Enter e legal, vou parar por aí. Vou apertar o espaço e agora eu vou pegar aqui em cima, ó, vou dar um clique na cópia aqui de cima e vou deletar. Toma cuidado para que você não selecione o balcão, né? O tampo do balcão, tá? Então, eu quero deletar essa cópia menor, tá? Então, vocês, na hora de clicar, vejam se a seleção veio até aqui ou se foi até o final. Se foi até o final, basta clicar aqui no meio, tenta de novo, que alguma hora vocês vão conseguir selecionar só esse pedacinho aqui. Deletou, beleza. Tenho ali já as minhas cópias. Agora eu quero recuar essas 2 chapas aqui 20 centímetros para eu poder colocar o joelho ali. Eu vou colocar 15 centímetros ali de recuo para eu colocar o joelho aqui da pessoa que vai sentar, tá? Então, ó, vejam só, eu vou abrir uma dessas chapas com 2 cliques para abrir o grupo, né? Vou selecionar com um clique essa face, vou segurar o Ctrl, selecionar essa outra face com um clique, vou apertar o M e vou clicar daqui, ó, jogando para lá no sentido do eixo verde, tá? Toma cuidado para ir no verde, não no preto, porque senão ele vai inclinar ali a ponta do meu objeto, né? No eixo verde, vou digitar vírgula 15, vou apertar o Enter. Aí aqui eu vou apertar o espaço, selecionar esses dois aqui, ó, essa face e essa face. E essa face aqui também, com o mover, eu vou jogar também para dentro, vírgula 15, tá? Ficou bem fininho ali, né? Não gostei não. Eu vou deixar, deixa eu ver se eu deixar dessa forma aqui, ó. Ele já tem um bom recuo ali, né? Acho que já dá para a pessoa colocar bem o joelho ali. Então, só vou colocar 15 centímetros nessa parte aonde a borda é reta aqui, ó, tá? Então só essa linha que eu recuei para lá 15 centímetros. E embaixo aqui, ó, eu fiz isso no de cima, né? No de baixo eu vou fazer a mesma coisa, vou abrir com 2 cliques, vou selecionar esta e esta faces, com o mover eu vou jogar para dentro, vírgula 15, vou apertar Enter, espaço, clica do lado de fora para fechar o grupo. Legal. Fiz ali a modelagem do meu balcão, né? Faltou fazer um furinho ali. Então, nossa, já está com 1h05 de gravação, não sei com quanto tempo aí tá o vídeo. Espero que não esteja muito maçante aí para vocês, mas é porque eu preciso realmente explicar passo a passo, clique a clique aqui, né? Vocês veem que agora já estou até dando uma aceleradinha, né? Aqui eu vou puxar uma linha guia só para medir. Então, estou com 20 e com 22. Legal. Então a pessoa que está aqui do lado de fora, encostada aqui na parede, vê aqui, ó, 20 para o lado, 22 para frente. Então aqui, ó, eu vou puxar essas linhas guias, aqui, vírgula 2 e aqui, vírgula 22. Tá, mas eu preciso fazer essa edição com o grupo aberto. Só que se eu abro o grupo, some todo o resto do meu modelo. Como é que eu faço? Bom, eu preciso desligar aquilo que a gente tinha feito lá atrás, ó, visualizar, editar componente, ocultar o resto do modelo, tá?
Legal, agora eu estou enxergando ali onde eu pus as linhas guias. Então eu vou apertar o C de círculo, vou clicar aqui, ó. Veja que quando eu aperto o C, eu vou até apertar o espaço, eu vou apertar o C de círculo de novo. Quem é selecionado é esta ferramenta aqui, ó, o círculo, tá? E esse círculo, ele tem aqui, ó, 24 lados, tá? Eu poderia até redigitar essa quantidade, mas aqui para nós não vai fazer diferença. Então eu vou clicar aqui no meio dessa intersecção, vou jogar para uma dessas linhas aqui, tá? Tem que ser para uma dessas linhas, não façam um círculo assim virado para o nada, façam sempre para direcionado para um eixo, tá? E sempre com um número aqui divisível por 4, porque deixa eu dar um exemplo um pouco melhor. Vamos supor que eu tivesse apenas 8 lados aqui nesse círculo. Se eu faço ele dessa forma, né, sempre direcionado para um eixo, vocês têm aqui vocês têm como medir a altura desse círculo depois, sem dar problema. Vocês têm aqui esses pontos que são os quadrantes do círculo, né? Se esse círculo tem uma quantidade não divisível por 4, vamos aqui em informações de entidade, eu consigo selecionar o círculo aqui que eu já fiz, né? Posso até mudar a quantidade de segmentos aqui, ó. Vamos colocar aqui que eu tenha 7 segmentos. Ele começa a ficar completamente torto ali, tá vendo? É só um lado que fica certo, os outros lados ficam tortos. E aí, por exemplo, essa distância que você tem para cá, ó, que é 5 centímetros certinho, para cá você já não tem, tá vendo? Tá vendo aquele tio? Aquele tio é uma aproximação, né? Então já começa a ficar meio esquisito. Então, sempre façam, gente, círculo com uma quantidade de lados divisível por 4. Então eu vou apertar C, vou digitar aqui aqueles 24 iniciais, vou apertar o Enter. Sempre divisível por 4 e sempre façam ele direcionado para um eixo, tá? Então eu vou fazer aqui, ó, 2 centímetros tá bom de raio, tá? Porque 4 centímetros ali já passa um cabo ali, uma tomada, alguma coisa assim. Agora eu preciso fazer com que isso aqui seja um furo que atravesse até ali embaixo, né? Como é que eu vou fazer isso aqui ser um furo? Eu vou apertar o P de Push Pull, que é o empurrar puxar aqui, ó. É a mesma ferramenta que a gente usa para fazer volume positivo, eu também posso afundar, né, fazer um volume negativo, olha só. Né? Então se eu ponho ele para cima, ele vai subir, se eu ponho ele para baixo, ele começa a furar a minha face ali. Se eu tiver com dificuldade, né, de colocar aqui para baixo, eu posso simplesmente tirar um pouquinho do zoom e clicar aqui, ó, nesse ponto. Né? Então veja só, eu apertei o P, cliquei no círculo, e aí eu clico aqui nesse ponto e aí ele vai fazer esse furo aqui para mim. Se não, se eu tiver com facilidade, eu posso simplesmente apertar o P, dar um clique aqui, jogar para baixo, achar aqui onde ele vai ficar com essa textura esquisita ali, ele até aparece escrito na face, tá vendo? Aí eu clico e ele faz o furo para mim. Bom, vou apertar espaço, vou clicar do lado de fora. E eu vou dividir esse vídeo aqui em duas partes, então essa aqui é a parte 1, a próxima parte eu vou colocar as texturas para vocês. Eu vou só excluir as linhas guias e salvar aqui o meu arquivo, né, claro. E até o próximo vídeo.